do Parlamento, em parceria com o Sindilex. Nossa última aula, graciosamente, nosso professor Renato Ribeiro de Almeida promoveu uma brilhante aula sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, representação por conduta vedada aos agentes públicos. Hoje, na verdade, é o tema que seria a aula dele, porque, infelizmente, o professor que daria a aula na semana passada, na sexta-feira, estava adoentado e o professor fez essa gentileza de cobri-lo. Tá? Então, hoje, o professor vai tratar, tá, de direito eleitoral e suas relações com os tribunais de contas, justiça estadual, justiça federal, aplicabilidade das sanções jurídicas em direito. Um bom dia a todos e excelente aula, e aproveitem bastante. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do Altair. Uma alegria muito grande estar novamente com vocês nessa segunda-feira de manhã, tratando de direito eleitoral e, principalmente, tratando de um tema tão caro e de um tema tão interessante para nós, sobretudo neste ano de 2016, que é o tema relativo às contas de campanha, Tribunal de Contas, prestação de contas, que é um tema importante, e essa importância ela decorre, sobretudo, da necessidade de crescente fiscalização sobre a atividade política, especialmente relativa ao financiamento. De onde vem o dinheiro, como esse dinheiro é utilizado, por que ele é utilizado e quais são as fontes oriundas desses recursos e toda a corrupção eleitoral que se faz presente por meio de mecanismos e métodos escusos de financiamento de campanha. Então, esse é um tema que merece... Caiu a luz? Esse é o tema que merece toda a nossa interpretação, toda a nossa atenção e, sobretudo, fazendo coro às palavras muito bem proferidas pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral quando aqui esteve. O presidente ele deixou muito claro que o financiamento esse ano, sobretudo após as novas regras e, sobretudo, após uma configuração especial toda montada para que seja verificado o abuso de poder econômico, a captação ilícita de recursos, com certeza, nas palavras do presidente, os sinais de riqueza aparentes, a utilização indevida dos recursos, o abuso do poder econômico cada vez mais será coibido. Coibido tanto pela Justiça Eleitoral e fiscalizado não só pelos advogados, não só pelo Ministério Público, mas também por toda a sociedade, por meio de ONGs, por meio da sociedade civil organizada, por meio dos eleitores, que devem cada vez mais fazer essa fiscalização. Quem é o candidato que está abusando do poder econômico? Quem é o candidato que está se valendo da sua condição ou da condição de seus amigos, representantes, empresas que ele tem relação, para conseguir macular a vontade do eleitor de maneira indevida. Esse é o tema fundamental da nossa aula e é o tema que nós vamos tratar na aula de hoje com as regras colocadas, alguns dos assuntos decorrentes de inelegibilidade, de registro de candidatura, nós vamos tratar, mas lembrando que já foram tratados em aulas anteriores. Outros, eu espero que sejam novos. Imagino que, com o decorrer da aula, os senhores ficarão bastante surpresos com as modificações e, sobretudo, com o maior rigor que a Justiça Eleitoral pretende imprimir a partir da configuração da chamada mini-reforma eleitoral, aquela que ocorreu dia 29 de setembro do ano de 2015. Então, vamos começar. Primeiro, uma constatação.
eu vou seguindo pelo computador e aqui pelo tablet também, algumas anotações especiais que eu fiz. Mas uma contestação: nenhum sistema de financiamento de controle é imune a fraudes. Então, não adianta nós aqui acharmos que um dia nós seremos rigorosos ao ponto de nos tornarmos completamente imune a fraudes. Nenhum sistema de controle é imune a fraudes. Nós, com certeza, vemos uma crescente na maneira com que se processa a criatividade em relação às fraudes. Isso é uma constatação não muito feliz que nós fazemos. Ao cabo da hoje Operação Lava Jato, operação que se desenrola no âmbito da Justiça Federal, que é o tema da nossa aula. Ao cabo dessa operação, nós observamos reiteradamente recursos utilizados provenientes de propina e outras formas de corrupção para a utilização na Justiça Eleitoral e, sobretudo, na utilização nas campanhas. Então, era um mecanismo muito interessante que as pessoas, por meio de propinas, por meio de valores recebidos indevidamente, faziam uso dessa montanha de recursos na própria campanha. E, utilizando desses recursos na própria campanha, até mesmo chegando ao ponto, e muitos partidos usam esse tipo de definição, fazendo a devida prestação de recursos. Mas a vantagem indevida era tomada anteriormente. Então, o sujeito ele presta recursos, faz a devida prestação de contas, mas os recursos vêm de uma maneira indevida e inapropriada. É bastante interessante essa configuração. E o que mais chama atenção é que esse escândalo momentâneo, ele se processou e ele se desenrolava naturalmente enquanto o STF julgava o chamado escândalo do mensalão. Então, seja no mensalão mineiro, seja no mensalão do PT ou do PSDB, durante o processamento desses assuntos por meio do Supremo Tribunal Federal, o chamado escândalo Lava Jato estava sendo colocado em prática. Não é de se estranhar que agora, neste momento, enquanto é julgado pelos juízes competentes, o processo do Lava Jato, algo ainda pior esteja acontecendo e que virá à tona daqui 2, 3, 4, 5 anos. Por que nós falamos isso? Porque nenhum mecanismo de controle é 100% seguro, é 100% eficiente. Então, essa é a primeira reflexão, a reflexão dura, uma reflexão difícil, mas a reflexão realista, dado a patente promiscuidade que sempre existe entre poder econômico e política, sobretudo na configuração da nossa democracia. É impossível a realização de qualquer campanha eleitoral sem recursos. Então, tirando o romantismo, não tenho recursos, não vou fazer uma campanha simplesmente por meio do meu prestígio. Bom, só de se andar, só de pegar um ônibus, pedir ao eleitor voto por meio do santinho, esse santinho custou alguma coisa para ser confeccionado. Então, tudo é proveniente de um gasto mais expressivo ou menos expressivo de recursos. Então, naturalmente, os recursos de uma campanha eleitoral, sem nenhum romantismo, eles são necessários. Agora, como esses recursos são arrecadados e como eles são colocados na campanha? Essa é a importância da nossa reflexão. Então, passando a nossa reflexão, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, que a desigualdade econômica escancarada na sociedade também se manifesta nas disputas eleitorais. Basta nós sairmos aqui na rua, nós estamos hoje no Palácio Anchieta, sede do Poder Legislativo Municipal de São Paulo. Saímos na rua, nós vemos a escancarada, escandalosa desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Essa desigualdade em direito eleitoral, nas eleições, na democracia, ela não poderia ser diferente. Evidente que a desigualdade econômica ela também se expressa diante de uma candidatura. Um candidato com mais recursos, com mais quantidade de recursos à sua disposição,
ele com certeza ele poderá utilizar esses recursos em detrimento do candidato mais simples, mais humilde, sem tanto recurso financeiro assim. Então, eu estou dizendo aqui, alguns um pouco desavisados podem pensar, mas professor, então não tem jeito? Tem jeito. A Justiça Eleitoral, ela tenta segurar o abuso. Então, daí nós chegamos à próxima transparência, que é, cabe ao direito eleitoral tentar garantir ao máximo possível, lembrando que nunca se chegará ao 100%, a paridade de armas na disputa por meio das mesmas regras. Então, eu falei muito nas outras aulas na paridade de armas. Isso, claro, no sentido figurado. Mas que é necessário uma paridade de armas. É necessário que nós tenhamos em mente, e isso de maneira muito clara, de maneira muito cristalina, que deve haver a paridade de armas na disputa. Como que eu consigo, de alguma forma ou outra, ter uma paridade de armas? Por meio de regras comuns a todos os candidatos. Quando eu imponho aos candidatos que eles devem obedecer às regras atinentes ao financiamento de campanha, que deve haver uma conta bancária específica por onde devem passar todos os recursos financeiros, que ele tem que prestar contas, que deve haver transparência da arrecadação de recursos e, principalmente, quem são os doadores que ele acabou conseguindo e pessoas que apoiam a causa dele. Isso tudo confere maior lisura no processo eleitoral, mesmo havendo a patente desigualdade financeira entre os concorrentes. Então, qual é a legislação mais importante para nós na aula de hoje? Duas legislações, 2 diplomas normativos são os mais importantes na aula de hoje. Um é a Lei 9.504 de 97. Lei 9.504, aqui muito debatida, muito falada já em outras aulas. Essa é a lei das eleições. Lembro sempre que antes da Lei 9.504, havia, naturalmente, a cada eleição um novo diploma normativo, uma nova lei que regulamentava aquela eleição. A partir desse momento, não. Nós temos uma lei que regulamenta, claro, foi muito modificada, inclusive pela própria mini-reforma eleitoral do ano de 2015, mas a partir desse momento nós temos essa lei que regulamenta as eleições. E também a resolução do TSE número 23.463 de 2015. Essa resolução, ela disciplina a lei e coloca algumas relações, porque o Poder Judiciário Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela tem 2 funções muito claras. Além de julgar, processar os registros de candidatura, abuso de poder econômico, recurso contra expedição de diplomas e todos os outros as outras ações de natureza eleitoral, a Justiça Eleitoral ela também administra e realiza as eleições. Então, naturalmente, ela tem esse poder normativo muito claro, muito tangente à sua existência, e por meio de resoluções ela se expressa. Então, para nós, essa resolução é muito importante, porque ela vai tratar em vários aspectos do financiamento de campanha. Alguns destaques mais importantes desse já citado diploma normativo. Destaques. Multa de 100% para quem ultrapassar o limite de gastos. Então já começa pesado. 100%. Ultrapassou o limite colocado, 100% de multa. Isso é muito importante. Partido ou candidato que receber recurso de fonte vedada ou não identificada deverá devolver ao Tesouro Nacional. Então, eu recebi recurso de fonte vedada. Recebi recurso, fonte vedada. O sujeito não declarou a origem, então caiu um dinheiro na conta que não se sabe de onde veio. O sujeito simplesmente foi lá no caixa eletrônico, não colocou quem era o doador. Ou recebeu de entidades que não podem ser doadoras, por exemplo, um sindicato, uma igreja, etc. Esse recurso ele não é devolvido. Às vezes nós não conseguimos sequer identificar quem foi o doador. Esse dinheiro ele deve ser destinado na sua integralidade para, evidentemente, o Tesouro Nacional. A previsão legal, eu creio que dá para ver, coloquei menor, nesse caso, o artigo 24, parágrafo 4º. Financiamento público.
Como funciona o financiamento da política no Brasil? Financiamento de campanha. Nós temos o financiamento público e o financiamento privado. Portanto, o financiamento na política do Brasil ele é um financiamento misto. Ela tem essa característica, ela tem essa ontologia, financiamento misto. Alguns países dispõem simplesmente do financiamento privado. Outros países dispõem do financiamento público. Poucos. E nós, no nosso caso, nós temos um financiamento misto. Financiamento esse que, por meio do fundo partidário, parte dos recursos são utilizados na campanha e por meio da arrecadação de pessoas físicas, outra parte dos recursos são colocados na campanha. Como é que é a composição do fundo partidário? Esse é um tema bastante interessante, é um tema que eu trabalho no meu doutorado. Como é que é a composição do fundo partidário? O fundo partidário, ele vem de recursos públicos destinados a esse fim. Então, existe uma dotação orçamentária anual para o fundo partidário. Eu falo aqui porque tem pessoas ligadas a tribunais de conta e tudo mais, creio que esse assunto seja um assunto de interesse. Então, fundo partidário vem primeiro de dotações e também das multas eleitorais. Então, o sujeito, ele é candidato, ele recebe uma multa eleitoral decorrente de uma determinada ação na justiça eleitoral. Esses recursos, quando ele recolhe esses recursos, eles são destinados também ao fundo partidário. Outra forma de financiamento público, propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV. Professor, mas não era gratuita? Ou, melhor dizendo, em língua portuguesa, gratuita? Sim, é gratuita para o candidato, é gratuita para o partido. Só que tudo tem um custo. Como que se dá o financiamento das campanhas, no caso, TV e rádio, por meio do poder público? O Estado brasileiro, no caso, a União, ela paga, por meio de isenções tributárias, as emissoras de rádio e TV. Então, isso tem um custo, sim. No caso, a União deixa de receber valores que deveria receber naturalmente, por meio de tributos, por meio de impostos, e esse não receber tributos, esse não receber valores, acaba dando espaço na TV e no rádio. Então, exatamente, é muito previsível por parte dos senhores que haja aí um volume muito grande de recursos que deixam de ser recebidos. Então, existe um custo. Não é um custo que é repassado para o candidato, não é um custo que é repassado para o partido político, mas existe um custo, sim, e esse custo é somado naquilo que nós chamamos, doutrinariamente, de financiamento público. Passando um pouquinho, eu coloquei quem não pode doar primeiro, deixei bem claro isso. Entidade de classe ou sindical. Entidade de classe ou sindical. Ela pode doar um candidato? Não. Muitas vezes nós temos uma série de candidatos provenientes das mais diversas entidades de classe ou sindical. Mas é muito bom salientar que essas entidades, enquanto associações, personalidades jurídicas, elas jamais podem fazer doações de campanha. Entidades beneficentes ou religiosas. A igreja tal apoia tal candidato. Nós falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores. Também não posso e não posso aceitar isso. ONGs que recebam recursos públicos. Uma ONG que recebe recurso público, ela pode fazer doação? Também não. Então, são fontes absolutamente vedadas por meio da Justiça Eleitoral. Vamos prosseguir? Financiamento privado. Aqui é onde nós encontramos a maior parte das modificações. Financiamento privado de campanha. Agora, a partir do ano de 2016, somente é possível doação de pessoas físicas. Acabou toda a história de financiamento de pessoa jurídica, seja ela qual natureza for. Na verdade, a transparência anterior foi até redundante. Eu tentei reforçar aos senhores que aquelas entidades são proibidas de proceder qualquer tipo de doação.
mas como entidades, como pessoas jurídicas, por esse entendimento, elas não podem, de forma alguma, proceder nenhum tipo de doação. Então, essa eleição, a eleição de 2016, ela vai ser uma grande experiência para todos nós, porque ela é uma eleição que vai, pela primeira vez, colocar à prova esse teste, essa situação. Proibimos o financiamento empresarial, proibimos o financiamento de pessoa jurídica, seja ela qual for, somente financiamento de pessoa física. Existe toda uma esperança que isso vá baratear as campanhas, diminuir o custo das campanhas. Existe uma esperança, veremos isso somente na prática. Os mais otimistas acreditam que vai diminuir o custo das campanhas. Os mais pessimistas, e eu tendo a ser mais pessimista do que otimista nesse assunto, creio que talvez o Caixa 2 se torne uma prática ainda mais reiterada. Nesse caso, eu faço alusão muito às palavras do ministro Lewandowski, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650. O ministro ele deixou muito claro no seu voto a questão da empresa. A empresa não faz doação. Jamais uma empresa, a própria ontologia, a própria ideia de empresa, ela não é condizente com a ideia de doação. Se eu tenho uma empresa, a empresa ela existe em direito empresarial para lucrar, obter lucro. Uma empresa que não lucra é uma empresa que quebra, naturalmente. Então, a empresa ela não faz investimento. A empresa ela não faz doação, desculpe. Ela faz investimento. A empresa investe. Ah, mas a empresa é amiga de não sei o quê, amiga da criança, amiga da árvore, planta árvore. Muitas vezes, se nós verificarmos, isso decorre de algum tipo de isenção tributária. Nós temos uma série de isenção, uma série de situações em que é permitido à empresa financiar atividades. Então, Lei Rouanet, a empresa vai lá e financia atividades ligadas à cultura por meio de isenções tributárias. Lei de incentivo ao esporte, isso tanto na área federal quanto na área estadual. Uma série de isenções são possíveis por meio de financiamento de atividades, de práticas e tudo mais. Então, muitas vezes, isso é utilizado como até uma forma de marketing da empresa. Não estou dizendo que é errado, mas é uma forma de investimento. Disfarçado, ainda que sim, mas é uma forma de investimento. Então, quando uma empresa ela financia uma campanha, ela financia porque tem algum objetivo. Muitos falam da responsabilidade civil da empresa. A empresa ela participa da sociedade, ela também tem interesse que candidato A ou B seja vencedor. E esse é um interesse legítimo. Tá? Mas é um interesse que, sendo legítimo, essa empresa está investindo na campanha e não procedendo uma doação desinteressada. Vou doar, dou sem nenhum tipo de interesse. Na verdade, e o STF bem assentou essa questão, uma empresa, em vez de doar, ela investe. Já falando do STF, na ação direta de inconstitucionalidade mencionada, foi entendido que isso é completamente inconstitucional. Então, eu não posso nem falar que foi Caixa 2. Ah, a empresa doou, foi Caixa 2. Nem isso eu posso aceitar. Foi não contabilizado, foi um erro. É um recurso inexistente, é um recurso que, a priori, ele nem deveria existir numa campanha. Então, nós falamos aí que é uma situação ainda mais séria do que a própria prática do Caixa 2. Eu coloquei a legislação pertinente que foi alterada a partir dessa decisão. A Lei 9.504/97, que foi alterada pela mini-reforma eleitoral. Na verdade, fazendo uma contextualização, o que aconteceu é que mesmo após a mini-reforma eleitoral, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a inserção do financiamento privado de campanha por pessoa jurídica. E daí, quando chegou na última etapa do chamado controle de constitucionalidade preventiva ou prévio, que é feito pela parte política ainda, quando chegou no momento da sanção presidencial, a presidente Dilma Rousseff vetou o artigo relativo às empresas procederem ao financiamento de campanha.
Então, a partir desse veto presidencial, a Lei 9.504 hoje tem a redação de que é completamente proibida o financiamento, a doação de campanha por meio das pessoas jurídicas. Ela também alterou a Lei 9.096 de 95. Que lei é essa? A Lei dos Partidos Políticos, a chamada Lei dos Partidos Políticos, decorrente do fundo partidário. São 2 diplomas normativos que foram alterados. Doação de pessoa física. Bom, já que proibiu pessoa jurídica, como que fica a doação da pessoa física? Limite de 10% dos rendimentos brutos declarados no imposto de renda no ano anterior. Então, o sujeito que é tendente a fazer grandes sonegações, sujeito que sonega, que não declara no imposto de renda o seu rendimento verdadeiro, efetivo, ele evidentemente que também não poderá proceder um financiamento grande. Então, é o limite, 10%. Mas eu sou isento, professor. O que acontece com quem é isento? O sujeito é isento do pagamento do imposto de renda. Para quem é isento do imposto de renda, pode ser feita doação também no limite de 10% sobre o valor limite de rendimentos estipulados para isenção. Então, quando a Receita Federal fala, o limite é esse, você faz um cálculo matemático, qual é o 10%, a partir daquele limite possível para isenção. E daí que se pode proceder. Para quem vai trabalhar em campanhas, esse assunto é muito importante. Eu vou falar das decorrências, das punições, quando ocorre o excesso acima do limite. Mas, sobretudo, eu, até com conselho, até pela minha experiência em campanha, digo aos coordenadores de campanha, aos assessores, às pessoas que vão trabalhar diretamente em campanha, quando for realizada qualquer tipo de doação, é importante que vocês façam também uma checagem, qual é o valor de declaração do imposto de renda da pessoa que está procedendo à doação. Porque se não fizer essa checagem anterior, ele vai fazer a doação, e daí como é que eu vou explicar depois? Então, antes de se proceder à doação, eu aconselho todos os senhores para que façam uma análise efetiva, para que verifiquem qual é o valor efetivo que se pode doar. Às vezes, eu já vi condenações, por incrível que pareça, e isso, a justiça eleitoral tem se tornado cada vez mais rígida, do sujeito ter ultrapassado 30, 40, 50 reais o valor, que seria o valor limite dele. Por bobagem, por mera desatenção. Eu achei que o meu imposto de renda me dava direito a tanto, e eu doei um pouquinho a mais. Isso também caracterizou captação ilícita de recursos e também gerou problemas para o próprio doador. Então, é importante que se verifique todos esses limites. Eu já vi prática, e alguns partidos fazem muito essa prática, que é fazer a vaquinha. E todo mundo vai doar um pouco para o candidato, e daí um doador só faz a doação em seu nome. E muitas vezes esse valor conseguido por meio da chamada vaquinha, esse valor acaba ultrapassando o limite necessário. Então, isso é importante que nós tenhamos em mente muito claramente, tá bom? Formas. Como que se faz esse pagamento? Formas. Cheque cruzado e nominal. Então, cheque cruzado e deposito esse valor. Nominal. Nominal assinado pelo doador e com um destinatário específico que venha a ser justamente a conta de campanha do candidato. Então, não é na conta do candidato também. Vou doar um recurso para o candidato, vou dar um dinheiro para o candidato. Não é na conta dele, pessoa física, não é na conta salário, não é na conta da empresa, é na conta criada especificamente para recebimento de recursos. Como é que isso se coloca? Dia 15 de agosto, senhores, nós teremos o dia do registro de candidatura. 15 de agosto. A partir do registro de candidatura, a partir do pedido de registro de candidatura, o que se pode ser feito?
abertura de conta corrente no banco de preferência. Antigamente era só bancos públicos, hoje é possível qualquer banco, o sujeito vai e abre uma conta corrente a partir já com o CNPJ de campanha. Cada campanha recebe um CNPJ. Com o CNPJ de campanha vai ser aberta uma conta corrente, com talão de cheque, com cartão, tudo mais. E os valores têm que ser movimentados em sua totalidade. É bom que se coloque isso, por meio da conta corrente de campanha. Como é que eu faço doação? Quero doar para um candidato. Cheque cruzado nominal, transferência bancária identificada, cartão de crédito ou débito via internet e depósito em dinheiro devidamente identificado. Nós temos a legislação pertinente também colocada nos slides. Mas é importante que isso seja verificado, muito importante. Senão eu acabo tendo que devolver o dinheiro, na verdade, destinar o dinheiro para o Tesouro Nacional, se eu não cumprir rigorosamente esses critérios. No caso do cartão de crédito ou débito via internet, infelizmente essa não é uma cultura brasileira. O então candidato Obama, quando da sua primeira eleição, ele arrecadou, salvo engano, $500 bilhão na sua campanha, por meio de pequenas doações. Então, por meio daquele Yes, We Can, foi utilizado uma série de mecanismos da internet para arrecadação de recursos. Infelizmente, não é uma tradição no Brasil a grande arrecadação. Um recorde que nós tivemos até hoje de doadores diversos foi na primeira campanha presidencial do ex-presidente Lula. Naquele momento, a candidatura conseguiu algo em torno de 2.000 doadores distintos. Esse valor ainda é irrisório, gente. Uma campanha presidencial, então feita a nível nacional, uma campanha do porte que é uma campanha presidencial brasileira, como foi a campanha do ex-presidente Lula, ela ter 2.000 doadores, nós temos uma quantidade muito insignificante. Os outros nem isso, esse foi o recorde. Então é evidente que nós precisamos repensar a forma de financiamento. Por quê? O cidadão brasileiro ele não tem o costume de proceder doações de pequena monta. É até um pouco ridículo. O sujeito pede dinheiro para o político, alguém vai fazer brincadeiras com você na rua. Então é muito comum que o cidadão brasileiro ele fala, eu voto no candidato tal, estou apoiando o candidato tal. Mas ele apoia com o voto, ele não apoia com recursos financeiros. Se nós pararmos e pensarmos que não existe nenhum tipo de campanha sem recurso financeiro, o sujeito ele vai, naturalmente, procurar de quem tem mais a doar. Até o ano passado, quando se podia o financiamento empresarial, o candidato ele procurava grandes empresas para conseguir uma grande doação. Isso era natural. Agora vejamos, qual é o antídoto anticorrupção? O cidadão que entra na internet, eu me identifico com o candidato A do partido A, faço uma doação de R$15, que é aquilo que eu consigo pagar. O candidato A provavelmente nem me conhece. Agora eu sou amigo pessoal do candidato A. Vou na minha conta e transfiro para o candidato R$2 milhões. Provavelmente o candidato vai ter aquilo que chamamos, e eu peço perdão, Altair, pela palavra, mas é o que no popular se chama de rabo preso. Ele tem uma ligação direta com a pessoa que fez essa doação de grande monta. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Mais doadores pequenos, eu tenho um candidato mais popular, eu tenho um candidato que tem maior inserção na população, que não vai estar sendo pressionado por um ou outro. Agora, um candidato que ganha eleição com 10 doadores, o que acontece? É claríssimo que esses 10 doadores terão um papel fundamental no mandato desse
desse deputado, desse vereador, desse prefeito, desse governador, etc. Isso é muito importante, isso é muito significante. Então, eu sou um dos defensores que deva haver também uma campanha a nível nacional, por meio da conscientização da importância de se fazer pequenas doações. Ninguém vai tirar e vai doar 15, 20 mil reais do próprio bolso, o cidadão brasileiro médio assalariado. Mas doações pequenas, que possam viabilizar uma campanha sem abuso de poder econômico e sem a interferência direta daquelas pessoas interessadas em determinado mandato. Lembrete. Esses lembretes, coloca lá em destaque, outra cor, tudo mais, é para a pessoa que está meio com sono, ainda cedo, dá uma olhada. Em depósito bancário de cheque cruzado e nominal e em transferência eletrônica, não é necessária a assinatura do doador. Por que não é necessária a assinatura do doador nesse caso? Porque pela própria transferência dá para ver quem doou. Então, se chama Lucas o doador, e depois no recibo está falando que Pedro doou, evidente que isso pode ser colocado. Existe tanto de pessoas quanto de valor, fora os 10%. Ninguém pode passar acima dos 10%. Boa pergunta. Eu só vou repetir a sua pergunta, porque eu sei que muitas pessoas, eu fui informado pelo Altair, também nos acompanham pela TV. Por isso que eu estou até tentando evitar aquela andação minha típica das aulas, porque isso confunde muitas vezes as pessoas que estão assistindo, né? E eu fico muito feliz que só desse comentário da aula de hoje, eu recebi em torno de 400 mensagens, e-mails, inbox no Facebook, falando que iriam acompanhar a aula hoje. Então, somos vistos por muitos. Nosso colega aqui da frente, ele fez uma pergunta. Alguém pode doar mais que 10%? Não. E limite? Não tem limite. Legislação. Então, o meu rendimento é de 30 milhões ano. Declarei isso na Justiça Eleitoral. Tem um limite colocado. Alguns parlamentares, e isso está sendo debatido no Congresso Nacional, de se estabelecer um limite, mas esse limite ainda não veio a ser colocado. Não pelas eleições agora, 2016. Talvez em 2018 nós até tenhamos mudanças, mas por enquanto não. Sim. O Altair está nos lembrando, tem um limite de gasto, mas não um limite de doação. Então, a pessoa física pode doar aquilo que ela acha interessante, observando os 10%. E, voltando a falar, pode ser identificado pela própria operação bancária. Então, eu não preciso sair correndo, tentar pegar recibo, principalmente quando é internet. Muitas vezes o sujeito ele é lá do interior, agora numa candidatura municipal é mais fácil, mas imagine uma campanha estadual. Uma candidatura para deputado estadual, para governador. O sujeito ele é de outra cidade e ele faz uma doação por internet. Então, a própria nomenclatura, o próprio nome dele que vem na transferência bancária, já é possível identificar. Isso depois entra na prestação de contas como doação identificada. Doações estimáveis em dinheiro. Isso é muito importante. Gera muitas dúvidas e muita complicação na Justiça Eleitoral, na prestação de contas. O que é uma doação estimável em dinheiro? É aquela feita mediante recibo assinado pelo doador sob limite para utilização de bens móveis e imóveis, que não podem ultrapassar 80 mil reais. Então, eu tenho um bem móvel ou imóvel, tenho um carro na utilização. Isso é estimável em dinheiro. Quando eu tenho uma doação estimável em dinheiro, eu tenho que necessariamente fazer também o recibo disso. É uma doação. O candidato está se aproveitando desse bem móvel ou imóvel na campanha. Então, isso tem que ser colocado e entra também na prestação de contas. Entra como doação. Previsão legal, artigo 23, parágrafo 7º. Dúvidas? Posso passar? Penalidades. Quando ocorre algum tipo de financiamento indevido, quais são as penalidades? Para o candidato. O candidato responderá pela captação ilícita de gastos e arrecadação, que pode levar à cassação de registro ou diploma. Isso nós vamos ver depois na prestação de contas.
em termos técnicos, em termos processuais, mas, em geral, leva à cassação de registro do diploma. Pessoa física, sujeito ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso e inelegibilidade. Uma série de pessoas, e provavelmente os senhores conhecem alguém, estão inelegíveis por doações irregulares feitas em campanhas anteriores. Então, o sujeito ele faz uma doação, essa doação é tida por ilegal e ele sofre todas as sanções previstas na legislação, inclusive a própria inelegibilidade. Isso, especialmente o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tem uma jurisprudência bastante firme, bastante rígida em relação a isso. Tem gerado inelegibilidades para muita gente, porque é muito comum, às vezes o deputado estadual, ele financia e faz doações para um candidato a vereador, candidato a prefeito. No interior isso ocorre com muito mais visibilidade ainda. O deputado tal apoia o candidato, muitas vezes do mesmo partido, a prefeito, e assim por diante. A doação, ela tem que ser feita também, nesse caso, observando rigorosamente os preceitos colocados aqui, 10%, imposto de renda e tudo mais. Quando ela é feita ilegal, o doador pode sofrer as consequências, o doador pode ter problemas em relação a isso. Então imagina, o sujeito ele é um candidato a prefeito, ele recebe recursos provenientes do governador do estado. Esse governador não utiliza e não teve a devida cautela em proceder à doação. Imagina só a consequência disso. É bastante importante, é um tema muito sério, muito sensível para nós aqui, nesse momento. Sim. Uhum. Pode haver esse tipo de situação, sim. Prejudica o doador. O colega está perguntando em relação a sabotagens, eventuais situações em que o candidato ele doa ou alguém doa na campanha. Então, é preciso ser feita uma verificação em relação a isso. É feita a verificação, a Justiça Eleitoral, muitas vezes pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, tentando colocar um pouquinho. Tem uma situação em que a legislação, talvez até por descuido do próprio legislador, ele possibilita o financiamento empresarial de campanhas. É o único exemplo que eu tenho de exceção ao financiamento, é um exemplo que talvez o legislador tenha se esquecido, que ele pode doar diretamente para o fundo partidário. O fundo partidário ele é feito depois do rateio. Então ele acaba doando praticamente todo mundo, mas é uma possibilidade. Eu creio que jamais existiu uma destinação direta ao fundo partidário. Eu sou empresário e quero contribuir para a democracia. Mas é uma possibilidade, que a Justiça Eleitoral, que o direito eleitoral, sobretudo por meio da Lei 9.504, deixou ainda essa possibilidade da gente. Eu vou deixar as perguntas, gente, para depois nós fazermos por microfone, para ficar melhor, para as pessoas que estão assistindo e tudo mais. Vamos levar isso mais para o final, até porque não são tantos slides, só 40, então vai rapidinho. Então, não estou brincando. Eu creio que nós vamos rápido nessa explanação, porque esse é um tema que gera muita dúvida mesmo. Então, deixar aí as perguntas na aula passada foram bastante ricas, eu gostei das perguntas. Alguns temas que não foram ventilados, o pessoal acabou falando, tudo mais. Então, é uma forma de eu saber quais são os temas que interessam mais para o pessoal. Às vezes eu me estendo muito num tema e não é um tema tão importante para o pessoal que está assistindo o curso. Então, vamos lá. O que são gastos eleitorais? Conforme fomos colocando, primeiro, convém eu falar o que é gasto, o conceito jurídico de gasto.
Então, o gasto é uma despesa realizada por candidato e partido durante a campanha eleitoral. Então, durante a campanha começa quando? 15 de agosto. Quando do pedido de registro de candidatura. Então, durante a campanha eleitoral, eu realizo gastos. Multas aplicadas pela Justiça Eleitoral também são consideradas gastos. Isso é importante. Ah, mas eu fui multado e foi muito. É um gasto. É colocado. A conceituação jurídica é de gasto também. Então, recursos utilizados em campanha. Seja para fazer santinho, para contratar o marqueteiro, para contratar devidamente o advogado, o contador, importantíssimo, inclusive, né? Mas as multas também são decorrentes. Qual que é o teto? Vou falar um pouquinho mais do teto. Teto para gastos eleitorais. Único turno. Sou candidato a prefeito. Único turno. A minha cidade, em único turno, é realizada as eleições. Então, cidades menores, a reeleição é utilizada em único turno. 70% do maior gasto declarado nas eleições de 2012. Aqui também é um problema. Naqueles municípios em que a prática era o Caixa 2, o que a Justiça Eleitoral entendeu? O que a resolução do TSE entendeu? Bom, esse município deve se gastar menos para fazer campanha. Então, pegou-se a candidatura passada, independente do partido, independente do candidato, que declarou ter gasto mais e fez um cálculo matemático qual é 70% desse valor. Então, qual é o limite para esse ano? Na tentativa de se tornar mais barata as campanhas, menos recursos. Então, 70% do maior gasto declarado nas eleições de 2012. 2 turnos. Então, o município que tem 2 turnos, a exemplo da própria cidade de São Paulo. 50% do valor declarado no primeiro turno e 30% do gasto pelo candidato no segundo turno. Então, eu vou gastar 50% no primeiro turno, do maior valor declarado no ano de 2012, e no segundo turno, eu gasto 30% daquilo que eu já gastei, do valor que eu gastei no primeiro turno. Então, existe uma tentativa aí muito clara de diminuição no valor. E para quem é vereador, teto para vereadores, 70% do maior gasto declarado em 2012, candidato a vereador. Estamos numa casa legislativa, com certeza a maior parte dos senhores tem interesse nessa informação sobre vereador. Qual que é o teto? 70%. Então, naturalmente, a campanha mais cara nesse ano para São Paulo, ela vai ser no valor de 70%. Estabeleci o teto no registro de candidatura. Pode ultrapassar esse teto? Não. Ultrapassando esse teto, automaticamente serei tido por uma pessoa que abusei do poder econômico. Então, lembra aqui que o presidente do TRE de São Paulo, ele deixou muito claro que os sinais exteriores de riqueza, uma campanha, aquela campanha muito pujante na cidade, naturalmente o cidadão vai perceber, olha, esse cara, será que ele está observando o teto ou não? Provavelmente não. Então é muito importante essa configuração, muito importante que nós tenhamos. Como é que eu sei o teto da minha cidade? A pessoa que está vendo de fora. No site do TSE encontram-se todos os valores relativos aos tetos de cada município. Então você joga lá o nome do seu município e vê qual é o teto para a campanha de vereador, qual é o teto para a campanha de prefeito. Isso está no site do TSE já há algum tempo. Coloca lá, limite de gastos. E nos municípios pequenos, eu que ando aí muito pelo interior, sempre onde eu mais tenho atenção justamente são esses municípios com até 10 mil eleitores. Uma série de municípios. Nós temos mais de 600 municípios em São Paulo. Uma minoria são os municípios com mais de 100 mil, 200 mil habitantes.
A maior parte dos municípios tem um eleitorado bastante pequeno. Temos cidades aí com 3 mil eleitores, etc. Então, qual é o teto para esses municípios? Até 10 mil eleitores. Ah, mas quando que eu vejo que tem 10 mil eleitores? Desde a última verificação anterior às eleições. Então, não é 2012 que está valendo. A última verificação dessas eleições, para essas eleições. Teto para prefeito, R$100 mil. Teto para vereador, R$10 mil. Esse é o teto que nós devemos rigorosamente observar nos municípios, chamados municípios pequenos, municípios com até 10 mil eleitores. Então, ele vai ter 15 mil habitantes, mais ou menos, 10 mil eleitores. E uma observação importante que muitos esquecem, sobretudo as pessoas aqui, os contadores que estão me ouvindo, os advogados interessados em atuar na Justiça Eleitoral. A contratação do contador e de advogado que presta serviços à campanha também é tida por gasto eleitoral. Se é gasto, o que acontece? Se é tida por gasto, ela deve, conforme previsto no artigo 29, parágrafo 1º da resolução do TSE, também ser contabilizada enquanto gasto eleitoral. Então, tem que estar na prestação de contas. E os gastos efetivamente recebidos. Então, não adianta o sujeito cobrar tanto e, na declaração, comprovar isso 1/5 do valor cobrado. O gasto efetivamente percebido para não incorrer na prática do chamado caixa 2. Despesas de pequeno valor. As despesas de pequeno valor. Então, mas professor, eu tenho que ficar com o talão de cheque para tudo? E se eu tiver que comprar água lá para o candidato na hora do comício? Uma compra de água. Isso é uma despesa de pequeno valor. Ah, eu vou comprar um lápis, borracha, caneta, coisa para o dia a dia do comitê de campanha. Isso justamente é utilizado como despesa de pequeno valor, 5, 10 reais. Então é possível, desde que não ultrapasse os 300 reais previstos pela própria resolução do TSE. Então, gasto de pequeno valor, 300 reais. E é vedado, daí tem gente que já é espertinha, né? Ah, eu vou fracionar isso, eu faço um monte de despesa de 300 reais. Então, 50 despesas de 300 reais eu dou um valor bastante interessante. Não posso fazer isso. Não posso fracionar, fazer um parcelamento das despesas. Não. Uma despesa, 300 reais. E isso tem que ser bem colocado. Professor, não esquece de puxar a brasa para a nossa sardinha, que hoje o advogado assina junto e o contador também. A peça, todas as peças, né? Exatamente. A Justiça Eleitoral impôs isso por meio de resolução. É obrigatório, em toda a campanha, nós temos um advogado e um contador, um profissional da área. Lembrando que advogado, cuidado com o exercício regular da profissão, advogado ele tem que cumprir alguns requisitos para ser considerado advogado. Ter cursado curso de direito, o primeiro deles, é óbvio. Ter sido aprovado, uma vez cursado e terminado o curso de direito, eu sempre reforço isso, tem alguns alunos meus aqui que estão olhando para mim com essa cara, professor, e se eu reprovado a sua matéria? Daí não tem jeito. Ter sido, então, colograu, prestar a prova da OAB e estar regularmente inscrito na OAB. Não é só o pagamento da anuidade. Às vezes o sujeito ele exerce algum tipo de função pública, o sujeito é promotor, ele é juiz, ele não pode ser advogado. E outras tantas possibilidades que o direito obedece. Necessidade de ser assinado por um advogado e por um contador. Nós respondemos para o bem e para o mal isso. Então é muito importante. Veja só a rigidez, a forma severa que é utilizada a Justiça Eleitoral em relação ao financiamento de campanha. E a prestação é diária agora, né? Uhum. Não é mais 3 vezes, né? Não é mais. Então, a partir, e eu vou colocar isso num dos slides, a partir do recebimento, recebi um valor, tenho 72 horas, não mais que isso, para fazer a devida prestação, jogar no site da Justiça Eleitoral quem doou, quanto doou.
Então, praticamente em tempo real, só tem 2 horas, porque a campanha muitas vezes é dinâmica, então a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral entendeu que 72 horas é um prazo aceitável para que o sujeito ele coloque no site e no ar os valores relativos às doações. Então, isso é bastante severo. E para o eleitor também é bom, porque o eleitor ele consegue identificar quem é que está financiando o candidato. Às vezes, aquelas candidaturas cujos doadores chamavam atenção, o sujeito ele deixava prestar contas só depois das eleições. Daí que ele identificava quem era o doador, porque às vezes o próprio doador ele pode ser um atrativo negativo. Olha, mas esse cara está doando? Esse cara tem interesse na candidatura do meu candidato? Então, provavelmente, isso pode ser uma coisa tanto benéfica quanto maléfica para o candidato. E agora haverá mais transparência, 72 horas a partir de 2016. Saldo máximo do fundo de caixa. Fundo de caixa existe, foi mantido. Saldo máximo, R$ 5.000 e não pode ultrapassar 2% dos gastos contratados pelo candidato ao partido. Então tem o fundo de caixa, esse é o limite. E aí é legislação pertinente. Como os senhores terão os slides, eu tive a preocupação de sempre que tem essas grandes questões, deixar já colocado qual é o artigo pertinente, para que possa consultar, os advogados que vão trabalhar na área possam já ter a legislação aplicada nesse sentido, muito mais do que simplesmente fazer a leitura da lei seca. Os recursos do fundo de caixa precisam previamente passar pela conta bancária de campanha. Ou seja, eu não posso constituir um fundo de caixa e simplesmente falar, então, eu vou pegar R$ 5.000 aqui do meu bolso e vou colocar no fundo de caixa. Esse é o fundo de caixa. Não, espera abrir a campanha depois do dia 15 de agosto. Pegue esses recursos e faça uma doação para a conta bancária, vá lá, retire os valores e utilize esses valores do fundo de caixa. Então, isso tem que passar previamente pela própria conta corrente. Senão, dá caixa 2. Daí não vira fundo de caixa, vira o fundo de caixa 2. Que, evidentemente, desculpe a brincadeira, mas, evidentemente, aí eu tenho configurado um abuso de poder econômico por meio da, ainda que o valor pequeno, R$ 5.000, por meio do caixa 2. Eu vou incorrer na penalidade prevista no artigo 30A. Lembro que, quando eu falei de abuso de poder econômico, eu falei muito para os senhores sobre o artigo 30A, e hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar mais desse artigo, das decorrências, dos problemas relativos à prestação de contas, na possibilidade até de inelegibilidade e tudo mais. A prestação de contas do vice acompanha a prestação do prefeito. Portanto, o vice não pode constituir fundo de caixa. Essa é a vedação. Por mais que se faça hoje um esforço hermenêutico, interpretativo, por conta do vice-presidente da República e da presidente Dilma, para se entender que poderia se colocar interpretação diversa, em prestação de contas diversa, o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE têm uma jurisprudência em uma só voz. Jamais houve qualquer precedente em que houvesse algum tipo de quebra entre a prestação de contas do vice e a prestação de contas do titular. Nunca existiu isso. A jurisprudência do TSE, ela fala que o vice, as contas do vice acompanham as contas do titular. Tem até uma entrevista minha recentemente no site Conjur, consultor jurídico, que eu falo sobre isso. E isso foi replicado numa série de outros meios e uma série de outras mídias. Mas não há essa quebra. Seria uma violação, portanto, da própria jurisprudência do TSE. As contas do vice acompanham as contas. Isso tanto é verdade que, por um outro lado, quando você entra com uma impugnação ao registro de candidatura, o vice obrigatoriamente está esculpido ali, porque ele tem interesse jurídico. Não existe prefeito sem vice, não existe governador sem vice, não existe presidente sem vice. Então, naturalmente, nesse caso, é importante que se observe, tanto para as ações quanto pela própria prestação de contas, que se observe essa necessidade, essa imposição da Justiça Eleitoral de que o nome do vice também vá, mas ele não pode construir um fundo de caixa próprio, fazer arrecadação própria, arrecadação para a conta do vice. Isso não existe.
Quando eu falo partido político aqui também, senhores, isso é muito importante nós colocarmos. Quando eu falo partido político ou candidato. E coligação? Coligação aí, ela entra como se fosse um partido político. O que é coligação em termos jurídicos? De uma maneira mais simples de ser explicada. A coligação é como um casamento com data prevista para terminar, com data certa para terminar. Então, o partido resiste candidatura. Partido A, B, C e D, eles compõem uma coligação. É como se durante o período de campanha eles fossem um só partido. Eleições, prestação de contas. Daí eu tenho outros, eles voltam a ser independentes e autônomos entre si. Mas, durante a campanha, eu entendo que uma coligação seria um todo, um conjunto, um casamento entre determinados partidos que comungam, pelo menos em teoria, das mesmas ideias, das mesmas práticas e tudo mais. Por mais que nós vejamos coligações espúrias, sem nenhuma relação ideológica, muitas vezes, na democracia brasileira isso é muito comum, ainda mais por termos essa quantidade gigantesca de partidos, uma coligação, ela é um casamento com data marcada para começar e para terminar. Material gráfico. Eu vou passar primeiro essa parte, depois da parte processual e decorrente dos tribunais, a gente faz um breve intervalo e depois abre perguntas. Mas material gráfico, como é que eu faço a prestação de contas de material gráfico? Eu imagino que, por mais rico ou hipossuficiente que possa ser um candidato, para não dizer a palavra pobre, por mais pobre que seja um candidato, ele vai ter que fazer em algum momento material gráfico, que é o santinho, por mais simples que seja. Deverá conter o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção. Então, CNPJ se for uma gráfica, se for o sujeito que imprimiu, CPF, ele não tem um CNPJ, mas isso tem que ser colocado. Quem que fez a impressão, a arte e tudo mais, é colocado aí. E também tem que ser discriminado o CNPJ de campanha em todo o material gráfico. E também a tiragem. Por que eu tenho que colocar a tiragem? Porque muitas vezes o sujeito ele vai colocar que fez 10 mil panfletos e, na verdade, ele fez 100 mil panfletos. Isso é comum, infelizmente. Então, tem que colocar a tiragem, até para a própria fiscalização. Quanto que ele fez? Qual foi o valor? O valor não pode ser um valor ridículo, porque se sabe, mais ou menos, qual é o custo que uma gráfica cobra para esse tipo de material. Então, tem que ter todas essas informações. É muito fiscalizado isso. Dá até para pegar alguém com paciência, fala, olha, esse candidato ele está colocando por toda São Paulo todo esse material gráfico. Está dizendo aqui que a tiragem foi de 5 mil. Alguém com paciência conseguiria 5.001 santinhos iguais e ia falar, olha, aqui tem uma fraude. Então, existe toda essa possibilidade. Eu vou fazer esse comentário também sobre gastos de eleitor. Eu sou um eleitor simpático a determinado candidato aqui em São Paulo, candidato a prefeito, candidato a vereador, etc. Posso fazer um gasto meu como eleitor? Sim. Eu acho que de alguma forma tangencia o que foi perguntado aqui no começo. Qualquer eleitor poderá realizar gastos totais até o valor de R$ 1.064,10, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Então, não adianta você realizar o gasto também chegar lá na porta do candidato, lá do partido dele, ou do próprio comitê de campanha, e falar, olha, eu realizei gastos, eu preciso que você me reembolse. Esse gasto de eleitor, para ser entendido como gasto de eleitor, ele tem que ser não reembolsável. E ele entra como gasto, entendeu? Gasto, recibo do eleitor. Na verdade, ele entra como doação. É gasto do eleitor e não do candidato. Então, se é o eleitor gastando dinheiro e não o candidato, ele é gasto por parte do eleitor. Para o candidato, isso é o quê? É gasto? Eu vou falar que eu gastei dinheiro? Não. Para o candidato, isso é tido como doação. Isso é colocado, muito bem colocado, pelo artigo 39, parágrafos 1º e 2º da resolução do TSE que nós estamos avaliando. E implica recibo. É necessário que eu faça o recibo. Não é gasto do eleitor.
entra no percentual de doação, no valor de doação. Um gasto X do eleitor. Ele pode fazer, tem pessoas que fazem, não é tão comum, o Altair sabe que não é uma prática tão recorrente, mas ela é prevista na legislação. Existe limite de eleitor para doar? O limite é 1.064. De eleitor de pessoas. Não existe um limite de eleitores para que possam fazer esse tipo de doação. Às vezes o candidato muito popular, ele pode ter colocado. O que se coloca aí, desse limite de gastos do eleitor, é que muitas vezes, e aí eu entendo que a legislação é falha, que ele possibilita falsas doações. Altair, muitas vezes nós vemos isso. O eleitor, nada impede, senhores, e isso daria, na verdade, o ilícito eleitoral muito bem configurado, que o próprio candidato entregue dinheiro e fale, olha, é o eleitor que fez o gasto. Então, infelizmente, é uma brecha que a legislação ainda nos permite, o chamado gasto de eleitor. E os bens próprios? Eu sou candidato, posso utilizar bens próprios? Sim. A Justiça Eleitoral pode exigir, entretanto, que o candidato apresente documentos comprobatórios de origem procedencialista e não caracterização de fonte vedada. Então, eu posso utilizar bens próprios, recursos financeiros próprios? Sim. Mas esses bens, eles vêm de quê? De corrupção eleitoral? De desvio de dinheiro público? Evidente que aí, havendo corrupção, havendo desvio, a Justiça Eleitoral pode pedir quais são os recursos, qual é a proveniência desses recursos que você está utilizando na campanha. Então, pelo exposto, pela colocação, eu sei que foram várias colocações que eu fiz aqui no começo da nossa explicação, antes do intervalo, ficou bastante claro aos senhores que nós temos uma série de regras, muita coisa mudou, muita coisa se tornou, eu costumo brincar, Altair, mas isso é claro, isso tem o lado positivo e o lado negativo. Quando nós éramos crianças, nós ouvíamos a festa da democracia. Hoje, outro dia eu estava numa palestra para estudantes de graduação, eu falei, hoje a festa não é uma festa tão balada, é mais uma festa organizada pelaquela tia-avó que tem um chá, ela não é uma festa com tudo que podia. Eu sou do interior, eu costumo contar para as pessoas que eu vinha até São Paulo e eu achava curioso chegar em São Paulo na época de eleição e andar pela Marginal. Tinha o candidato, era um panfleto em cima de outro panfleto, em cima de outro panfleto, nos postes da Marginal. Ou tinha gente que até pendurava no próprio fio, aquilo gerava incêndio e tudo mais, porque era uma disputa de quem chamava mais atenção com todo tipo de coisa. Hoje a legislação, seja na campanha, seja no financiamento, ela está sendo cada vez mais restrita. Em alguns pontos eu acho que até restringiu demais, como diz algumas coisas de campanha. Proibiu-se até mesmo o cavalete, o carro, não se pode mais fazer aquela plotagem, envelopar o carro, como se fazia antigamente, e proibiu-se brindes e tudo mais. No que tange ao financiamento, uma série de regras foram construídas e colocadas tanto pelo TSE quanto pelo próprio legislador para tentar, de alguma maneira, inibir o abuso de poder econômico, inibir o Caixa 2 e todas as decorrências que isso pode gerar. Mas fica esse comentário. Eu vou deixar um pouquinho agora no intervalo. Vamos fazer um intervalo já, Altair? Fazer um intervalo rápido de 15 minutos para que possamos tomar uma água para entrarmos na questão da prestação de contas, Tribunal de Contas, essas contas relativas a campanhas eleitorais. Muito obrigado a todos pela atenção até o momento.